Oi, colegas. Estamos retomando as nossas aulas. Lembram que a gente leu aquelas histórias, né? E concluímos ali no final de que aquela história do gato e o rato gerou uma desconfiança para sempre. Então, aquilo ali foi uma metáfora que eu quis fazer para vocês, para mostrar que a desconfiança que hoje a gente sente na sociedade do mundo branco em relação ao mundo negro, e essa desconfiança também é recíproca por causa da insegurança e da forma como fomos vistos desde quando o negro chegou no Brasil, essa desconfiança permaneceu. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, a partir disso, como dizia o Abdias do Nascimento, nós temos que desmanchar este nó. E este nó vem lá do século XVIII, XIX. Olha como que a gente agora desmancha esse nó. Trabalhando com história, com cultura, com conhecimento. Vou fazer uma brincadeira aqui agora para vocês, que vocês vão ver. Eu vou colocar uma música e vocês vão sentir. Olha só. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Sal do morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro pro mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhora seu prato. Vai entrar o cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oi-oi-ai-ai. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, outras terras, outra gente, um batuque de marcar. Batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par, ó meu Brasil. Brasil, Escutai nossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, escutai nossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Oh. Viram, gurias? Essa música aqui é muito interessante, eu adoro, eu escutava essa música e não enxergava as coisas que depois, com o tempo, agora, há pouco tempo, eu comecei a enxergar. Brasil, escutai nossos pandeiros e entenda nossos valores. E que valores são esses? São apenas o canto, a dança, a música, a poesia. O negro, na história do Brasil, em toda a história do Brasil, ele teve participação no mundo da atividade humana em todo lugar. Onde estava o homem brasileiro ou imigrante, o negro estava. Estava na ciência, estava na política, estava na engenharia, estava na construção civil, estava na agricultura, estava na charqueada, estava nas revoluções, estava nos momentos políticos mais importantes do Brasil, o negro estava. E por que ele não aparece nos livros? Por quê? Gurias, então, nós temos que entender, no primeiro momento, essa diversidade brasileira aqui. Certo? Nós temos que internalizar essa diversidade. Se nós não internalizarmos isso aqui, nós não vamos entender o porquê dessas aulas, o porquê dessa demanda que a gente tem, que está represada há muitos anos,
séculos. Por que isso não entra na sala de aula? Porque foi plantado o imaginário como se fosse verdadeiro, como se no Brasil houvesse apenas pessoas brancas e que as pessoas negras não tinham cultura. Essa aqui é a cara do Brasil. Nós temos que trabalhar com toda essa diversidade. Isso aqui é população brasileira. Está bem? Então, eu gostava de trabalhar, quando eu trabalhava no magistério, muitos anos atrás, a nossa atual secretária, Alessandra Santos, era minha aluna. Eu trabalhava esse texto aqui do Rubem Alves, eu até comentei agora há pouco numa live que a gente teve aí com uma escola infantil, a semana passada. Eu falei sobre esse texto, que é o Currículo dos Urubus, do Rubem Alves. Procurem ler esse texto, dá para baixar na internet. Vocês vão ver que o Rei Leão foi organizar um currículo para se estudar, para os bichos estudarem na floresta. Ele foi organizar um currículo e contemplou nesse currículo ele conseguiu fazer sobressair as belezas, a cultura, os fazeres de bichos, como o bem-te-vi, por exemplo. O bem-te-vi se viu bem inserido ali, mas os urubus não. E no final ele disse, esse currículo aqui é para bem-te-vi. Bem-te-vi não é urubu. Então nós temos que ver o currículo que foi construído historicamente, para nós trabalharmos dentro das escolas, se esse currículo é só de bem-te-vi. Porque se for só de bem-te-vi, nós vamos ter que andar ali, porque não estamos satisfeitos. Então, eu coloquei nos anexos dessa aula, para vocês, um texto para a gente trabalhar, tá? Quais são a questão das diferenças no Brasil, tá? Coloquei um texto, e a partir desse texto, nós vamos começar a trabalhar as nossas diferenças, né? Por que somos diferentes? Tá? Está anexado aí nessa aula, tá bom? Por que somos diferentes? E aí depois tem tarefas que podem ser adaptadas para qualquer ano das séries iniciais, certo? Até o 9º ano, se quisermos. É só questão de adaptar. E temos mais história, né? Temos mais história, tá? As nossas diferenças físicas. Por que temos diferenças físicas? Temos exercícios, tá? Muitos exercícios que eu coloquei. E temos aqui uma atividade lúdica que os professores poderão estar fazendo com os pequenininhos, os menores lá do 1º ano, do 2º ano, para eles se verem, se identificarem, se reconhecerem e olharem seus traços diante de um espelho. Pode pedir ajuda para a família, né? E ir preenchendo esses desenhos aqui, né? Que não aparece o rosto. Cada um vai se olhar ali. E cada um que vai se olhar tem que saber que existem cores diferenciadas de pele. E o professor também pode trabalhar. Eu anotei até aqui, né? Tem um vídeo no YouTube que se chama Lápis Cor de Pele, Daniela de Brito. Procurem lá, que é um ótimo trabalho também para ser feito, para a gente reconhecer que as nossas imagens são diferenciadas. A criança vai fazer o seu retrato já tendo esse subsídio. E depois, nós podemos também dar uma olhada na televisão. As crianças podem olhar na televisão e ver, né, os personagens negros, personagens brancos, e fazer uma avaliação de quantos personagens negros e quantos personagens brancos a gente vê na televisão, para que na nossa 5ª aula a gente trabalhe essa questão da cor da nossa pele, até chegarmos à invisibilidade dos nossos heróis, que vai ser a próxima aula. Hoje, a nossa aula é sobre descobertas, né? Sobre as diferenças de cor de pele no Brasil. Aí depois nós vamos trabalhar o que implicou para a história do Brasil, né? O fato de termos, classificado e hierarquizado pessoas pela sua cor da pele, certo? Então até a nossa próxima aula. Obrigada, um abraço para todos. A Dília está com saudades de vocês. Beijo! Olha,